Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos. Estamos começando mais uma live aula com meu amigo pastor Felipe Augusto. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Benção pura. E aí a gente vai bater um papo hoje, continuar batendo um papo sobre o de Ruth. Hoje a gente vai iniciar no capítulo 2, verso número 8, a partir do verso número 8. E a gente vai ir trocando umas informações. Beleza, pessoal? O Israel acabou de entrar aí. Israel, seja muito bem-vindo. Israel é benção, né? Israel é top. Aires, Lucas, seja muito bem-vindo. Deixa eu já abrir aqui a live no meu notebook. Aí, se vocês forem comentando, quiser compartilhando com a gente informações, aí eu já vou lendo aqui, tá bom, pessoal? Seja muito bem-vindo. Se você puder, por gentileza, compartilha aí, por gentileza. Vai compartilhando aí. A gente já vai entrar, já vamos bater um papo sobre esse texto, que é um texto belíssimo. Se você puder, já vai nos ajudando compartilhando. Vai nesse aviãozinho aí, tem um aviãozinho do lado, já manda para cima e abençoa aí as pessoas para estar vendo a live. Meu amigo Ezequias, seja muito bem-vindo, Ezequias. Ezequias é benção. Ezequias, você podia aparecer aí, Ezequias, você dá um brado, hein? Se não aparece aí, Ezequias, quer entrar com a gente aí? Aí, ó, Jaininho já está presente na live. Jaininho, é o seu patrão? É uma benção. Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Vai entrando aí, pessoal. Vai entrando, vai ajudando a compartilhar. Eu vou abrir a live aqui no meu notebook para que eu possa ver a... Deixa o pessoal ir entrando. Isso aí, gente. Vai marcando alguém, um amigo. Só vou anotar, você é cheio de graça. Então ajuda aí, pessoal. Ajuda compartilhando, tá bom? Deixa eu, fica aí que eu vou enviar a live para alguns amigos aqui, tá bom? E a gente já começa a comentar. Vê se o áudio está saindo. Confirma aí, por favor. Vamos lá, ver se o áudio está saindo. Vamos ver se o... Isso, show. Então, pessoal, vamos lá. Meu amigo Márcio, pastor Márcio, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Quem puder ir compartilhando, vai compartilhando para a gente aí batendo um papo junto. Se vocês quiserem comentar, podem comentar aqui. Eu estou com a live aberta aqui no notebook para que eu possa ver as mensagens de vocês e a gente possa interagir. Meu padrasto acabou de entrar, seja muito bem-vindo, Adeildo, seja muito bem-vindo. Manda um beijão para minha mãe aí, tá? E para Ana. Meu amigo Felipe lá de São Paulo, Deus abençoe a tua vida. É muita honra ter você aqui, um amigão aí que Deus nos presenteou. Pastor Felipe, minha mãe entrou. Mamãe, beijo para a senhora, Deus te abençoe. Pastor Felipe, pode ficar à vontade, pode começar. Mais uma vez, boa noite para vocês, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade. Vale a pena ressaltar aqui que as lives da quarta-feira estão sendo só sobre o livro de Ruth. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Ruth, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8, a gente vai começar a abordar aqui um pouco da cultura, dos costumes, da tradição. E aí também algumas aplicações para o nosso crescimento. Beleza? Eu vou estar lendo o texto e assim o nosso professor já vai começar a abordar alguns assuntos aqui conosco. Ruth, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim o texto sagrado. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Beleza. Os amigos estão entrando aí. O Edivan, seja muito bem-vindo. Nossa live daqui a uns dias. O Edivan aí é um especialista na área do judaísmo. Nós vamos ter uma live batendo um papo. Leone, seja muito bem-vindo, Leone. Isso é uma bênção. Então vamos lá. Pessoal, primeiro ponto, a gente precisa rever algumas estruturas, como a gente já falou sobre a questão do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele se encontra em uma porção específica da Bíblia hebraica, que essa porção é chamada de Megilot. Megilot é uma porção na Bíblia hebraica na qual esse livro ele tem uma relevância tamanha pelo fato de ser usado na festa de Pentecostes.
Então, na festa de Shavuot, que é em hebraico, pega a caneta para anotar, pega o lápis aí, anote, tá? Na festa de Shavuot, que é a festa que a gente traduz, que é traduzida para o grego como Pentecostes, que a gente não tem nenhuma palavra em português para essa festa, porque a gente usa o termo grego Pentecostes. A expressão hebraica é Shavuot. E Shavuot era uma das 3 festas importantíssimas de Israel, na qual todo judeu deveria se locomover, aproximadamente 37 a 60 quilômetros, deveria se locomover e ir para Jerusalém para participar de uma dessas festas. E a festa de Shavuot é essa festa tão conhecida como uma festa de quando você troca o período em que sai da cevada e agora você entra para o período da colheita do trigo, você tem essa festa. E é importante porque é lido esse texto ele é interpretado pelos judeus, interpretado na sinagoga, utilizado de forma muito forte, e fica uma coisa para a gente pensar aqui sobre esse texto, porque é um texto de uma mulher moabita, é um texto, além de ser de uma mulher moabita, é de uma mulher, e além de ser um texto de uma mulher moabita, é uma mulher, e além de ser uma mulher, o nome do livro recebe, tá, o nome dessa mulher, que é uma coisa extremamente incomum na Bíblia hebraica, você não tem, é uma coisa muito incomum, é como se fosse uma grande novidade, porque a gente está falando de uma sociedade extremamente patriarcal, e numa sociedade patriarcal, aonde o homem ele recebe todo o mérito por qualquer serviço, então você tem uma mulher aparecendo, exemplo, só para vocês, só para a guisa de informação, quando a Bíblia faz referência que a Zípora, que era esposa de Moisés, está indo fazer uma circuncisão, isso faz os especialistas entenderem e pensarem que esse texto da Zípora é um texto muito antigo, muito antigo. Ele é tão antigo pelo qual você tem uma mulher tendo a condição e a possibilidade de fazer circuncisão. Então, textos assim, eles nos fazem mapear. Você tem exemplo, o Cântico de Débora, que é tido como um dos textos mais antigos da Bíblia hebraica. É o Cântico de Débora. Então você tem uma mulher que sobressai, uma mulher que aparece como juíza, como libertadora, e não só como juíza e libertadora, mas como uma espécie de conselheira, porque ela tinha um local onde ela ensinava e instruía, que é chamada Palmeira de Débora. E você tem essa Débora, que isso é legal, que há um jogo de significados nesse nome. Qual é o jogo de significados? Exemplo, você tem a palavra Débora, Débora, em hebraico, que está ligado com a palavra davar, que é palavra. Olha só, a palavra em hebraico, tá, é davar. E Débora está estritamente ligada com essa palavra. A raiz do nome Débora é davar. Porque é uma mulher que ensina, é uma mulher que tem direito, poder de fala, que é uma coisa extremamente incomum no mundo antigo. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que a Bíblia hebraica está dando voz às minorias, que é uma coisa incomum no mundo antigo. Então, você percebe que essa jovem chamada Ruth, ela aparece no texto extremamente sendo reconhecida. O texto não deixa de falar que ela é moabita por várias e várias e várias vezes. O texto diz, repete que é uma moabita que está falando, que está ali no texto. Está ali tecendo esse texto. E quando a gente começa a estudar essas porções, aí a gente chega nisso aqui, ó. Por isso que eu estou fazendo toda essa contextualização. Então disse Boaz a Ruth, ouves, filha minha. Por que Boaz a chama de filha? Boaz a chama de filha porque naquele momento ele tem essa jovem como uma jovem que está debaixo da sua tutela, debaixo da sua responsabilidade. Porque a menina, olha só, depois ele vai se tornar esposo dela, vai se tornar noivo, esposo dela. Mas até a mulher que se casava com o homem, ela se tornava uma propriedade particular, exclusiva do marido. Nesse sentido, quando ele está dizendo assim, ouves, filha minha, por quê? Porque se você tem uma mulher que está trabalhando para você, trabalhando no seu campo, você se torna senhor dela. Você acaba se responsabilizando. Exatamente. Cada detalhe da vida daquela pessoa. Perfeitamente. Então, quando o texto está dizendo, só dar um salve aqui para os amigos que estão entrando aí, meu amigo Júnior Marcel, seja muito bem-vindo, meu querido, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Tem outro rapaz ali, Eu Guimarães, seja muito bem-vindo.
Bem-vinda, Fabrício. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Se vocês quiserem comentando, vão comentando aí, para a gente bater no papo. Mas vamos continuar. Então, o que vocês precisam entender? Que o Antigo Oriente Próximo não tem esse costume dessa valorização a mulheres, e esse texto faz questão de valorizar essa mulher. Não só isso, você percebe que o Boaz, ele a chama de filha. Por que ele a chama de filha? O Boaz a chama de filha porque é o seguinte, porque ele se torna responsável por alguém que está no campo dele. Não é assim que acontece no direito trabalhista? Então, você tem esse direito trabalhista. É um direito trabalhista. Então, a partir daquele momento, ele é responsável. Vamos lá. Aí diz assim, ó, não vá escolher em outro campo. Não vá escolher em outro campo. Por que ele tem essa ideia de não vá escolher em outro campo? Porque o Boaz está dizendo o seguinte, aqui tem espaço suficiente para você colher durante todo o período de colheita. Então, durante todo o período de colheita, não fica andando para lá e para cá. O que o Boaz está dizendo, a primeira mensagem que o Boaz está falando para ela, pastor Felipe, é permaneça. Nossa, forte demais. Aonde você começou a colher, permaneça. E aí é o seguinte, ela começa, e aí só dando spoiler, tá? Ela começa como apenas uma colhedora de rabisco, depois se torna noiva, depois se torna esposa. Olha que interessante, pessoal, perceba isso aqui, pastor Felipe. Como ela permanece, Deus está dando o direito de ela sair de serva para se tornar dona. Porque aí já tem um detalhe muito forte do que você falou, porque o que determina não é o nosso início, o que determina é o nosso final. Exatamente, a nossa permanência, pastor Felipe. Aí o Guimarães colocou aqui, ó. Pastor Fagner entrou lá. Entrou? Vou chamar ele aqui. Sou do Rio de Janeiro, amo ouvir vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa eu mandar aqui pro pastor. Deixa eu mandar pro pastor Fagner aqui. Vamos ver. E vale a pena a gente tá convidando o pastor Fagner. Não, pode falar, mano. Por mais que a Glória! nomenclatura de Ruth está aí, o pastor chegou. Meu amigo, vou falar para vocês. Aqui, Meu rapaz, primo pediu para eu fazer um favor para ele. Fui levar o homem para comprar, o homem, a mulher tá grávida. Nessa de levar a mulher, me enrolou, foi todinho. Cheguei agora. Mas eu tô aqui até o dia 12 de janeiro. Eu vou muitas vezes aí tomar café com vocês, rapaz. E nós já estamos no capítulo 3. Fechado. Vamos pra cima. Então, ó. Os homens estão muito habilidosos, pô. Estão no 2,8 ainda. 2,8 ainda. Então, a gente está batendo papo aqui e o pastor Felipe está... Dá continuidade, pastor Felipe, você está falando. E a gente vale a pena ressaltar, eu estava falando, pastor Fagner, sobre a importância, né? A Ruth é uma pessoa tão extraordinária que num tempo remoto como no tempo antigo, os tempos antigos, o tempo bíblico, ela ganha o seu nome, né? A evidência. Ela é uma moabita e o seu nome aparece até no próprio tema do seu livro. É algo extraordinário. Sendo que aqui no versículo 8, a gente vê que mesmo ela ganhando o nome, mesmo ela sendo uma pessoa de importância para o plano bíblico, a gente vê que ela está isso aí é rolo. trabalhando. Porque tem gente que pensa que depois que o nome vem, é hora de sentar e ser servido. Só que o detalhe tá aí. Qual é o detalhe? O detalhe é que quanto mais nome Deus te dá, mais servo eu preciso ser. E mais trabalho eu preciso mostrar. Eu vou liberar uma chave aqui já. Vou liberar. Sabe por quê, meu pastor e meu professor? É o seguinte, o Moisés, quando ele nasce, que a filha do faraó dá o Moisés para mãe cuidar, ela cuidou e o texto diz, sendo o menino já grande. Essa expressão de sendo o menino já grande é de 13 anos a 17 anos de idade. Quando ela leva o menino de volta para a princesa, a Bíblia diz que a princesa chamou o seu nome Moisés. A pergunta é, esse moço, ele ficou de 0 a 13 ou de 0 a 17 anos sendo chamado de quê? Só que percebe que depois que ele recebe o nome, ele também recebe a missão? Meu Deus. Ah, para, vamos parar. Nossa, que isso. Ô, pastor Wagner, você falou uma coisa interessante aqui, porque quando ela olha,
eu gosto muito dessa questão das línguas originais, quando ela olha para o menino, assim, aí diz assim, ó, e ela viu que o menino era bonito, e por isso ela escondeu. Mas que mãe que não acha o filho bonito? Mas tem um detalhe, a palavra que ela usou ali, a palavra bonita que usou, formoso, é a palavra tov em hebraico. Tov em hebraico é diferente. Então, tudo que é diferente tem que guardar. Tudo que é diferente tem que selar. Não é um menino comum. E deixa eu te falar, por que a menina viu que o menino era... Quando a filha do faraó olha para o menino, por que ela sabe que era dos hebreus? Porque os filhos egípcios, quando nasciam, eles faziam marca nos olhos. Eles marcavam os olhos com as tinturas egípcias e identificavam como egípcio. Quando ela abre, diz assim, calma aí, esse menino não tem nenhuma marca egípcia. Então esse menino só pode ser hebreu. Porque hebreu não tem marca egípcia. Mas tá bom. Vamos para Ruth. Vamos falar desse nome aí. Ela tem nome, mas é serva. Tem nome, mas está no campo. Tem nome, mas está trabalhando. Meu Deus. É exatamente. Meu Deus. E aí é o seguinte. Eu entendi assim, ó. Então disse Boaz a Ruth, ouves, filha minha, não vás colher em outro campo. E aí, como a gente estava trocando uma ideia sobre isso, perceba uma coisa. Olha o que ele fala. O campo é grande o suficiente para que você fique aqui, então permaneça. Porque quando ela permanece, ela se torna noiva e se torna esposa. Porque quem permanece sai de escravo, de servo, para ser alguém grande. Então, qual é a senha que vou falar igual você? Qual é o segredo? Qual é a senha que Boaz está dando? A senha é, só vai crescer e fluir no campo quem permanece. Porque no campo, muita gente passa e não permanece, não fica. Por isso que não cresce. Só que quem permanece tem direito de crescer. Não pode pegar, entendeu? Tem hora, pastorzão, que o pastor Douglas ele quer bugar nossa cabeça, já percebeu, né? Ele tá em outro nível. Para de graça. Vai. Então vamos lá. Boaz fala para ela, né? Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Nós vemos aqui que tem pessoas que estão na mesma função que a Ruth está, mas a Ruth consegue se destacar. Parece que o texto ele tem um brilho diferente. Como você está falando, quem é diferente se destaca, porque o Ruth está fazendo as mesmas coisas que as servas de Boaz estão fazendo. Porém, Boaz fita o olho nela e manda ela colher em campo diferente. Manda ela ficar ali naquele campo. Observe que sempre a promessa de Deus é condicionada não ao lugar que nós estamos, mas sim em quem nós somos. Não. Porque ele entendia que se ela fosse para outro campo, ela também ia colher. Você está conseguindo ver isso aqui? Se ela fosse para outro campo, ela também ia conseguir colher. Porque o segredo, muitas das vezes, não está no campo, está em... Nossa, e quem colhe? Não, e o pastor Felipe leu uma parte do texto que eu achei lindíssima, que é essa parte aqui, ó. Não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. O que ele está dizendo? Pronto. Você quer ficar no campo? Onde eu ia entrar. Tem uma coisa, o campo tem limites. É isso mesmo, porque quando Boaz... Não, pode entregar, fica à vontade. Se você quiser, de fato, desfrutar do meu campo, você precisa respeitar os limites. Por quê? Porque todo campo tem o seu limite. Uma vez que ela rompe o limite desse campo, ela acaba entrando no campo de outrem. E qual é o problema? O problema é que enquanto ela está dentro do meu campo, eu posso me responsabilizar por ela. Mas se ela sair do meu campo, eu já não posso me responsabilizar por ela, porque ela rompeu o limite. E Deus é tão Deus, que em todo momento da Bíblia você vai perceber que Deus sempre estabeleceu ao homem limite. Limite. Meu Deus. Jardim é um lugar de quê? Limites. E aí tem um detalhe, pastor Fábio, você está falando sobre a questão de campo e questão do limite, porque quando o Abraão está com o Ló, e aí os pastores de Ló brigavam. Por que brigavam? Aí a tradição judaica explica isso. A tradição judaica diz o seguinte, ela diz que
os pastores de Abraão, eles cercavam o rebanho para que os animais de Abraão não fossem ao rebanho, não fossem lá no campo de Ló. Só que o de Ló não respeitava limite. E por isso que eles brigavam. Porque quem não respeita limite tem duas coisas: briga e separação. Meu Deus. Meu Deus. Ó, o que Boaz está dizendo? Como o campo é meu, a casa é minha, eu sou o dono, aprenda uma coisa. Então bora para casa do oleiro, Jeremias 18. Quer ficar aqui? Tem limite. E vê a palavra do Senhor, Jeremias dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, quando cheguei lá, ele estava trabalhando, fazendo a sua obra sobre as rodas. E quando eu olhei, que eu pensei que eu ia começar a entender o que de fato ele queria falar, na verdade eu comecei a perceber que a casa cuja eu acabei de entrar, ela tem um limite. Por quê? Porque toda casa que tem dono, o dono da casa estabelece limite. E qual era o limite? O limite era ver o que o oleiro estava fazendo e não se aproximar para fazer o que o oleiro faz. Sim. Nossa! Não, e já tá na placa da porta, né? Olha como é que o texto começa. Não, olha como é que o texto começa. Vai à casa do oleiro. A casa não é sua, a casa é minha. Quem faz é ele. Quem faz é ele. Aqui você veio só para ver, não foi para fazer. Vamos fazer o último, não. É só pinceladinha de volta. Vamos voltar pro texto. Só pincelada. Vamos lá. Isaías Borges comentou: só vive propósito quem respeita limites. Nossa, é isso aí. Ele tá no fio, é exatamente aí. Só vive propósito quem respeita limites. Então, é para você ver. Jesus veio. E qual Jesus veio? E aí o diabo faz o quê? Na tentação do deserto. Fala, quebra o limite. Ó, primeiro, ele fala o seguinte: sobe aqui ao alto do pináculo, que era uma das partes mais altas que tinha no tempo de Herodes, segundo o próprio José. Beleza. Aí ele falou, ó, vai para lá, sai do limite. O Espírito Santo te levou para onde? Pro deserto, só que o diabo já quer levar ele pro monte. Entendeu? Como é que é? Porque o Espírito Santo falou assim, é pro deserto, só que o diabo fala, não, vai pro monte. Porque sempre o diabo quer trocar você do lugar. Porque se ele te troca do lugar, ele pode trocar você de propósito. E você percebeu, pastor Douglas, que todas as vezes que o diabo está levando Jesus, ele está levando Jesus por lugares altos. É pináculo do templo, é alto do monte, e depois o lugar mais alto para mostrar todos os reinos e nações. Só que a proposta é que é medíocre, porque ele leva o ambiente de cima para propor o que é de baixo. E Deus leva o ambiente de baixo para propor o que é de cima. Nossa, meu Deus. Que isso? Não. E Deus, ele começou o mundo assim. Gênesis capítulo 1, como é que ele começa? Primeiro ele criou o céu e depois a terra. Porque a vida com Deus é assim. Primeiro as coisas de cima e depois as de baixo. Então, a gente precisa entender essas precisa entender esses detalhes, porque quando a gente vive debaixo do propósito, as coisas de cima simultaneamente vão vir. Lógico. Só que aí o camarada quer viver o de cima antes de partilhar do de baixo. Vou voltar para a cadoleira? Como é que funciona a roda em cima? Ela funciona porque ela é movida embaixo. Então, nada. Exatamente. Então, o pé do oleiro mexe embaixo, só que ninguém quer acertar o pé do oleiro, né? Vamos voltar. As pessoas querem a mão do oleiro, só que o pé... Mas vamos voltar lá pro texto. Vocês estão demais hoje. Então, voltando. Aí ela fala assim, colher, né? A expressão colher, e aí deixa eu dar uma contextualizada, que aí, nossa, é muita coisa. Primeiro, vamos falar sobre colher, depois eu cito a outra parte. Essa expressão colher aqui em hebraico é lilikot. Lilikot. O que é isso? Pode ser usada para apanhar, juntar, pode ser usada para recolher. Essa expressão é usada, são complementos usados em hebraico. Para apanhar pedras, juntar o maná, quando o maná caía, você poderia juntar o maná. É a mesma expressão, colher, tá? Você colher maná, colher pedras, dinheiro, tá? A expressão pegar dinheiro, colher, cereal, uvas caídas, lenha, comida caída no chão, tudo que fosse, que tivesse jogado, e você recolhesse, essa expressão é usada para colher. É essa palavra aqui, lilekot. Só que aí tem um detalhe, que ele fala assim, ó, olha o que ele diz. Quando você for colher, porém aqui ficarás com as minhas moças. E aí ele já dá uma ordem. Primeira coisa, o campo tem limite. Segundo, você tem que ficar com elas, porque elas são mais experientes que você.
não importa onde você colheu, mas aqui você tem que ficar depois das moças. E ele vai falar isso no versículo número 9. No versículo número 9, ela vai ter que andar atrás das moças. Por quê? Não importa a experiência que você tem lá fora. Aqui dentro, como a casa é minha, o padrão é meu, você tem que andar segundo as minhas vontades. Entendeu? Os meus propósitos. O interessante desse versículo de número 9, já que já interligou ele ao 8, já vou ler para os nossos ouvintes ficarem mais atentos ao que nós vamos abordar. O versículo 9 diz assim: estarás atento ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. O que o Boaz ele está traçando aqui, ele já está traçando o que o coração dele está sentindo. Porque ele está blindando ela por todos os lados. Percebeu que ele está dando ordem para que ela respeite o limite do campo. Por que ele deu ordem para ela respeitar o limite do campo? Porque ele não quer perdê-la. Porque se ela entra em outro campo, o senhor do outro campo e os servos dos outros campos poderiam sentir atração por ela, ter interesse por ela e, de uma forma direta, poderiam roubar a oportunidade que é dele. Então ele já tá fazendo a ideia do fechar as brechas. E é por isso que a ordem é para que ela faça tudo de acordo com as suas servas. Aí no 9, ele só vai pontuar o que ele já falou no 8. Eu já não falei aos meus servos para que não te toquem? Se você precisar de alguma coisa, já vá à vasilha. Ele, além de... Isso aqui é muito sério. Ele estabeleceu o limite, mas ele também deu liberdade. Por quê? Porque quem respeita o limite tem acesso ao ambiente do secreto. Meu Deus. Isso é forte, hein? Rapaz. Não, volta isso. Eu vou anotar isso aqui pra gente fazer uma postagem com essa informação. Quem faz o quê? Quem respeita limites. Acesso ao ambiente do secreto. Uhum. E nós vamos provar isso no livro de Ruth. Porque vai ter um dado momento que a Noemi vai mandar ela ir para onde? Para Eira. Aonde quem ia chegar? Boaz. E a Eira é o ambiente do secreto. Então segura, calma, segura aí um pouco, segura, porque é o seguinte, o que está acontecendo? Ela foi trabalhar um dia, em um dia os moços já viram ela trabalhando, e no mesmo dia ela já vê ela. Que reviravolta é essa? Meu Deus. Como é que a vida pode virar em um dia? Um dia você está em casa com a sua senhora e você acha que a vida está acabada, está vindo debilitada de Moabe, chegou em casa, começou a arrumar assim, agora eu vou trabalhar. No mesmo dia. Você viu o cuidado de Deus. Né? Você viu o cuidado. Olha só, no mesmo dia, hein? Olha como é que as coisas vão dando vira-volta. Mas quando é que isso aconteceu? Isso acontece, primeiro, porque ela sai de Moabe. Perfeito. Quem sai de Moabe tem oportunidades em Belém que nunca teria em Moabe. Entendeu? Querem ver algo extraordinário? Primeiro passo, sai de Moabe. Segunda coisa que acontece é porque ela permanece no campo. E quem permanece no campo, aí a gente entra. Tem acessos do secreto. Meu Deus. Tem acesso aos tesouros. Exato. E aí é a mesma coisa quando Jesus transforma água em vinho. É isso. Aonde a água em vinho é transformada? Não é no público, é no secreto. Glória. Porque os grandes milagres estão escondidos no secreto. É verdade. Tem coisas de Deus que só irão ser reveladas na minha vida quando eu vou pro secreto. Eu vou deixar você. Que a mulher buscou o profeta no mundo. O profeta disse pro seu servo, desce lá com bastão, vai lá e vê o que está acontecendo. Ele chegou lá e não aconteceu nada. Mas quando o profeta desceu, ele disse, você fica, a mãe fica, só eu vou subir. Quando ele subiu, alinhou boca na boca, mão na mão, pé no pé. Quando o alinhamento aconteceu no secreto, o menino voltou vivo para o público. Por quê? Tem coisas que só acontecem no secreto para que o público saiba que no secreto tem mistério. Meu Deus. Não, esse texto, ele me faz pensar umas coisas. Presta atenção.
ou o profeta é pequeno, ou esse menino é grande demais. Porque como o menino vai ficar boca na boca e pé com pé com o profeta? Não sei se o profeta diminuiu ou se ele cresceu, só sei que milagre aconteceu. É porque no ambiente do secreto, gente grande fica pequena e gente pequena fica grande. Hoje vocês não estão bem, não. Hoje vocês não estão bem, não. O que é isso? Que é isso? Rapaz, pensar com vocês é top demais. Vocês estão demais, vocês estão demais. Não, e nós ia até meia-noite hoje, não tem como não. Deus, já ia pular aqui logo. E aí, rapaz? Vamos lá, vamos continuar. Não, esse negócio secreto, vocês abriram uma porta. E a gente consegue observar aqui que os olhos dele é o texto do verso 9, né? E os teus olhos estarão atentos. Então, a todo momento, Boaz está observando Ruth. Está olhando Ruth. Todo momento ele te observa. Ó, olha só, ele está olhando. Ela acha que não está sendo vista, mas ele está olhando. Está olhando. E aí, ó, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas, não dei ordem aos moços que não te molestem. Isso é, eles não podem tocar em você. Porque, primeiro, ela não tem ninguém com ela. E ela não tem ninguém por ela. Então, ela se torna algo fácil. Nesses campos, dois lugares que tornavam algo fácil a mulher, se tornava algo fácil. No campo, tá? E também no poço. Porque o poço, a mulher se tornava algo fácil. E a mulher chegava lá para colher água, pegar água lá. Então, alguns rapazes mal impressionados, porque o poço é um lugar de casamento. Mas o poço também acontecia a questão do estupro. Porque a mulher está lá em defesa, então o homem chegava. E aí, o que o Boaz fala? Como eu olhei para ela e gostei, ninguém toca. Porque quem é menina dos olhos de Boaz, ninguém toca. Então, você está querendo dizer que, além de Boaz observar Ruth, Boaz está liberando pessoas para cuidar dela. Exatamente. Mesmo que ela não saiba. Não, mas calma aí. Ela acabou de vir sozinha. Agora ela já tem um campo para colher. Agora ela já tem um dono. E agora já tem até guarda-costa. Olha a reviravolta de um dia. Só que aí o detalhe, pastor Fábio e pastor Felipe, tá o seguinte. Porque quando ela chegou lá, o rapaz disse assim, ó, ela trabalhou e não parou. Então, como ela está trabalhando sem parar e ela não descansa, ela está focada no trabalho, não tem como. Você vai chamar atenção. E aí tem um detalhe aqui que é legal, porque a gente tem esse problema, que é o seguinte, poxa, mas se eu trabalhar demais, eu vou chamar atenção. Se fulano de tal trabalha devagar, se fulano de tal é tranquilinho, por que eu vou acelerar? Se fulano de tal estuda 10 minutos, para que eu vou estudar mais que isso? Se fulano de tal estuda 10 minutos e prega, se fulano de tal estuda 10 minutos e dá aula, por que eu vou fazer mais que isso? Se fulano de tal ensaia tão pouco e faz as coisas, por que eu vou ensaiar mais? Só que aí a Ruth tem um segredo. Ela conhece a sua história. E quem conhece a sua história diz, rapaz, não interessa o que estão fazendo no campo. Eu decidi vir aqui para trabalhar. Meu Deus. Então, o esforço de hoje é o resultado de amanhã, né? E foi de hoje. O esforço de hoje foi o resultado de hoje. E aí olha só que interessante. Diz assim, ó. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Por que ele está dizendo isso? Fica claro uma coisa. Por que está dizendo isso aqui? Porque eles que trabalhavam não tinham direito de pegar água. E outra, pastor Fábio, a água do mundo antigo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é uma água extremamente ruim. A água é ruim. Por isso que o Paulo, ele adverte a Timóteo colocar o quê? Tomar um cálicezinho de meio da água, o vinho, para que ajudasse a matar as pior do que qualquer outra coisa que tomasse. Água é terrível. Água cheia de patógenos. Então, olha o que ele está dizendo. Você, a partir desse momento, vai ter direito à água que eu bebo. Meu Deus. Vai ter direito a uma água que só tem acesso àqueles que estão próximos de mim. Então, meu Deus. Estão comentando aí? O que disseram aqui? Glória a Deus. Aqui, ó, Nani Souza diz assim, ó, pastor Fábio, eu precisava ouvir essa palavra. Esse é o foco, gente, esse é o foco. Ajuda a compartilhar aí, vamos abençoar vidas aí, tem gente que precisa abençoar. Tem uma galera entrando aqui, ó, no ambiente do secreto, gente grande fica pequena, gente pequena fica grande, pode mais, pessoal. Só que, Cidinho, ó, só no que vem, quando vem ao Sergipe. Olha aí. Aí, ó.
Ei, o pastor já está com o nome lá no Nordeste. Tá vendo? Tá voando, ó. Passou da Nordeste aí, tá vendo? Então, pessoal, vocês que estão entrando, ajuda compartilhando aí, pessoal. Vai lá no aviãozinho aí, compartilha, abençoa vidas aí, ó. Tem gente sendo abençoada com a palavra. Tem uma observação também referente ao E aí, pode continuar. Vai lá, pastor Fábio. Quando Boaz diz aos seus servos, ninguém toca nela, ele está preservando a Ruth por conta do costume que havia no meio da cega. Quando chegava um rapaz bonito ou uma moça bonita, era muito costume as pessoas avançarem um sinal e quererem tomar para si e praticar de fato sexo, orgia entre os ambientes da colheita, que era literalmente no meio do mato, no meio do trabalho. E por que ele está blindando ela? É porque quando ele a viu, ela entrou no coração dele. E aqui tem um segredo. Quando Deus te coloca no coração de alguém, já era. Já era, tá? Acabou. Acabou. Tá guardado. Tá guardado. Ele vai cuidando dela, assim como Salomão disse. Essa é a ideia. Uma flor, e ele vai cuidando dela dentro do jardim fechado. Isso aí. Aquela é minha, olha não. O senhor entra no detalhe, pastor Fábio, que é o seguinte, ó. Que ele fala assim, ó, ninguém vai poder molestar, ninguém vai poder tocar em você. Então não olha que isso é propriedade minha. Só que aí tem um detalhe que eu acho bonito, porque o nome Ruth, eu acho que a gente não trabalhou essa ideia. Tem duas coisas importantes, e agora que eu estou lembrando aqui, eu acho que nós não trabalhamos isso. Primeira coisa é que o nome Ruth, em hebraico, significa pomba. Pomba. Tá? E aí, por que pomba? Porque a palavra Ruth vem da palavra tor, que talvez seja o som que a pomba faz. Entendeu? Eu vou inventar de fazer o som aqui para não passar vergonha. Mas ela faz um som. Isso aí. Ela faz um som. E talvez o nome dela seja. O nome da pomba, por isso que é pomba, tá? É dado por causa desse som. E aí tem um detalhe. Por quê? Por que pomba? Porque a pomba ela é uma ave tão impressionante que ela tem duas coisas. Ela não aguenta ficar parada. Ela não aguenta ficar parada, está sempre em movimento. E a pomba tem um outro detalhe. Ela é diferente da galinha. Que a galinha, quando ela está comendo, pastor Fábio, ela come o pedaço de pão, a fagulha de pão, ela come o pão aqui, olhando para os outros que estão do lado. Ela come aqui, bica aqui, olhando para os outros. Sempre atenta. Não, sempre atenta não. Ela é dispersa, a galinha é dispersa. A pomba não. A pomba, ela come só olhando para aquele grão que ela está comendo. Boa observação, boa. Meu Deus. Então, olha o que está acontecendo. Ela saiu de casa e ela tem o seu DNA com uma pomba, porque ela é uma pomba. O que ela faz? Ela está focada no que faz e não interessa o que está acontecendo do lado. Ela está focada. E aí é uma beleza tão grande no texto que ela não aguenta ficar parada. Gente como a Ruth é gente que está no campo e sabe que não é lugar de descansar. E sabe se está aqui é para colocar a mão na massa. E sabe que vai ter um evento de oração, vai ter um evento, o que precisa eu fazer? Se ele é obreiro, o que ele fala assim? Eu não vai dentro. Exatamente, estou dentro, estou fechado. Estou contigo e não abro. Gente assim atrai o olhar de Boaz. Gente que está focada, não, mas calma aí. Olha o que ela fala. Ô, sogra, segura em casa, fica descansando, que eu vou trabalhar. Gente focada, Boaz já olha logo. Boaz já fica observando. E aí tem um detalhe importante, que é a palavra Ruth também, ela tem uma ligação em hebraico, pastor Fábio, com a palavra Torá, que é instrução. Olha que legal. A palavra Ruth está ligada em hebraico com a palavra Torá, que é mandamento, é instrução. Quem tem um mandamento como alvo da sua vida está focado e sempre anda para frente. E aí tem uma mensagem. Tem muita gente que quer que Boaz olhe para ele, só que ele nunca tem foco. Ele começa a fazer uma coisa em janeiro, fevereiro já mudou, e depois março já mudou, e sempre está mudando, ele não tem foco, ele não consegue terminar nada, não é constante. Qual é a missão que Deus está nos dando aqui? Uau. Quer que Boaz olhe para você e se agrada? Tenha foco e permaneça. Muito boa. Essa da pomba aí foi a máxima. Porque
E é tão verdade, é tão verdade que se ela não tem essa qualidade da pomba que ela carrega no seu nome, ela não obedeceria à voz de respeitar o limite. Por quê? Você há de convir comigo que o campo de Boaz é atraente, mas por mais atraente que seja o campo, sempre vai ter um campo melhor, mais verde, uma fruta mais bonita. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Quando eu tenho foco, pode ser mais atraente, pode ser um pouco mais elegante, pode ter uma boa aparência, mas quem tem foco sabe aonde quer chegar, não pega atalho. Quem sabe onde quer chegar não pega atalho. Quem sabe onde quer chegar vai pelo caminho. É foco. É foco. Perfeito. E você percebe que, ó, você vai lá, se você vai em Gênesis capítulo 8, vou abrir aqui, Gênesis capítulo 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E aí você vê o seguinte, que a pomba vai, olha, observa que não tem nada, volta. Beleza. Depois que a pomba vai e vê que está seco, o que ela faz? Ela vai e some. Porque a pomba ela tem um propósito. E quem vive por propósito, ela não sai do local antes que o propósito seja concluído. Ela falou assim, ó, enquanto eu estou na arca, ela vai, vê o seguinte, olhou, está cheio d'água, a terra está cheia d'água, ela volta. Porque o propósito era o seguinte, vou lá para avisar que ainda não dá. Propósito. Depois que ela é liberada de novo, ela tem um outro propósito. Qual é o propósito? Quando as coisas fluírem, é tempo de ir. Então é o seguinte, a pomba ela vive para cumprir um propósito. Então quando você percebe a Ruth, ela cumpre propósitos. Ela está em Moabe, cumpre o propósito em Moabe. Mas agora está em Belém, ela se doa tanto em Belém quanto se estivesse em Moabe. Isso é importante. Não, é o que você está falando. Não importa em qual campo está. O importante é o quanto essa mulher se doa. Isso é um detalhe na Bíblia hebraica, que é interessantíssimo. Porque a mulher aparece na Bíblia hebraica, cai de paraquedas na Bíblia hebraica. Ela cai de paraquedas. Só que ela cai de paraquedas, mas está fazendo uma coisa que você não percebe, não vê isso. Ó, você vê Sara. Sara é uma mulher, a esposa de Abraão. Olha como é que ela aparece. Ela aparece rindo de Deus. Rindo de propósitos. Você não vê Ruth rindo de propósito. Ruth está focada. Meu Deus. Você vê lá o seguinte, a Raquel fala, Jacó, seguinte, deixa eu falar para você aqui, se não for ter filho, eu quero morrer. Ela não entende propósito. Você vai ver o seguinte, que Deus olhou para Léia, e Deus vai lá e abriu o amado. A Raquel, Deus não abriu o amado dela enquanto um propósito se cumpre. Só que Ruth não, Ruth, ela aparece no texto, e você não vê ela dando deslize, porque ela está focada em propósitos. Quem está focado em propósitos, não interessa o que o mundo acontece à volta, ela se prende em uma bolha e diz assim, ó, eu só vou sair daqui quando isso se cumprir. Então a gente tem que analisar essas coisas. Pode continuar, pastor. Quiser do versículo 10, fica à vontade. Vamos para o 10. Vamos para o 10? Pode ir, então. Versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Meu Deus. Não, deixa eu falar. A palavra-chave desse versículo de número 10 é a condição pela qual ela se apresenta. Porque ela está olhando para o dono da terra e está dizendo, o que de fato o Senhor viu em mim? Que graça é essa que eu achei aos seus olhos, sendo eu uma estrangeira? Ela sabe quem ela é. E ela está se colocando no lugar dela. Só que tem um detalhe aqui, e eu libero a chave para quem quiser vira. É que para ela apresenta a sua condição de estrangeira, mas no coração dele, ela já é amada. Porque o que importa não é da forma que eu me apresento. Nossa. O que importa é da forma que alguém me enxerga. Perfeito. Olha que interessante isso. E aí, pastor Pai, olha só. A gente foi lendo o capítulo 1, iniciei o capítulo 2, toda vez assim, ó, Ruth é moabita. Mas olha o versículo 8, como é que o texto diz? Ó, versículo 8. Já foi no nome. Então disse Boaz a Ruth, ele não foi moabita.
Meu Deus. Não tá. É pelo nome. Ele não chamou, ela disse assim, ó, ei, Moabita. Porque se chamasse Moabita, desclassificaria quem ela era. E ela, o que ela fala? Eu sou estrangeira. Por que ela diz isso? Por que ela diz isso? Porque é o estigma do qual ela é taxada. Você é estrangeira. Você não é daqui. Só que o Boaz não olhou para ela ser estrangeira. Ele olhou para ela o quanto ela trabalha e quanto ela cumpre propósito. Meu Deus. É isso. O Boaz está dizendo assim, É não isso. importa onde E você aqui veio, está se um você cumpre segredo, propósito, porque tem essa direito a ideia de mesa com qualquer um. estrangeira, nós estamos falando de um livro que, em todo momento, ele tem a sua linguagem literal, que é que nós estamos dissertando a todo momento, e aqui entra e cabe a linguagem figurada ou tipológica, como queiram. E dentro da linguagem figurada aqui, o Boaz, que é a representatividade do Cristo, e a Ruth, como representatividade da igreja, ela está dizendo, não tenho direito por ser estrangeira. Só que ele está dizendo, eu te dou direito porque eu sou dono do... sou dono do todo. Eu sou dono de tudo. Sou dono da terra. Perfeito. Então, por quê? Ela olha no espelho e ela vê uma coisa, só que Boaz já vê outra. E aí a gente... Vamos abrindo aqui para a gente começar a entender isso. Porque não importa como a Ruth se vê e como taxaram ela ao longo da estrada. O importante é como é a percepção de Boaz para ela. Talvez você está ouvindo a gente aqui, já deixa o pastor Felipe falar, talvez você está ouvindo a gente aqui, e aí você tem uma leve percepção da vida do que as pessoas taxam você. Já perdeu, já caiu, não tem condição, fracassado, não pode, mas não interessa como te olharam e como te estigmatizaram. O que importa é como Boaz te vê. O que importa é como Boaz está te reparando. Ele não, ele diz assim, olha só, o texto inteiro, como Boaz está tratando ela. Quem é essa moça aí? Não, colocaram aqui, deixa eu ver aqui, o Isaías tocou. Independente do passado, ele está disposto a dar um futuro. Que é isso? Pastor, não sei se é pastor, Isaías, rapaz, que é isso? Que pérola é essa aqui? Que pérola? Exatamente isso. Não interessa. Você é estrangeira para eles. Para mim, você é Ruth. Você tem nome. Aí, esse é o complexo da galera da síndrome de Ziba. Porque o Davi pergunta assim, tem alguém ainda da família de Saul a qual eu posso abençoar? O que Ziba fala? Tem. O aleijado Mefibosete. Meu Deus. Porque a síndrome de Ziba olha para o defeito e depois fala o nome. Entendeu? Quem é ele? Aquele lá já caiu, aquele lá já fez isso, aquele lá já foi assim, aquele lá já foi assado. Não. Só que olha o que Boaz está nos ensinando. Que não interessa o seu passado ou da terra que tu veio. O importante é que agora você está fazendo o que muita gente não quer fazer. Meu Deus. Não, calma aí, vamos lá. Perceba uma coisa. Ela está em Belém. Como é que ninguém de Belém chamou a atenção dele? Porque quando Deus de dentro não faz, Deus traz alguém de fora para fazer. Dele. Pelo amor de Deus, o ruim de vocês é isso aí. Você já pega logo. Deixa nem boiar um pouco. Isso aí pega logo. Fica à vontade. Meu Deus. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só mandar um alô aqui pra galera aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Então, vamos lá. Meu amigo Figueiredo, mano, um beijo no coração, Deus te abençoe. Cida Gomes, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Val Santana, seja muito bem-vinda. Gesiel, seja muito bem-vindo, querido. Lúcio, pastor Isaías, mais uma vez. Ronaldo Moraes, seja muito bem-vindo. Do Reis, seja muito bem-vindo. Ana Célia. Esse aqui, camarada aqui, não sei se ele está aí ainda. Professor Maurício, esse camarada aqui foi fundamental no meu crescimento teológico. Cara, esse camarada fez por mim que poucos fariam, pastor Fábio. O cara fez por mim pouco. Eu queria que ele estivesse aqui para ouvir isso aqui, para estar ouvindo. Fez poucos fariam, na época da faculdade, lá, falou assim, não, vai lá que eu vou te ensinar, dispôs, abriu o livro. Cara, esse cara é sensacional, sensacional. Deus te abençoe a tua vida. Evangelista Marcelo Augusto, seja muito bem-vindo. Nani Souza, já falei, mas seja muito bem-vinda novamente. Carlos, Érica, Rafael, camarada aqui, lá da barbearia, Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço. Renato, Teise, seja muito bem-vindo. Viviane, Design Matheus, Carlos, G, Elivelto, William, Ives Santos, Viviane, Gabriel de Jesus, Esmeriante, seja muito bem-vindo. Aluna Ninha, seja muito bem-vindo. Brenda, Cass, alguma coisa aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Bruna Rezende, sua esposa, Felipe. Seja muito bem-vinda, Bruna. Deus abençoe. Bem essa cura aqui é todo mundo junto. Marlene, Aline Moraes, Aline Ramos, acho que é isso mesmo. Aline Ramos, estou lendo rapidinho, tá, pessoal?
Aloysio, seja muito bem-vindo. Aline, novamente, Daisy e tal. Diácono Gerson, Suelen. Galera, vocês estão entrando, sejam muito bem-vindos. Ajuda compartilhando aí, ajuda aí. Vamos fazer o seguinte, comente também. Comente, vamos comentar, vamos abençoar vidas. Então, continuando o texto. Vale a pena que a gente, Douglas e Pastor Fábio, que tal, eu sei que vocês ainda vão pontuar essa parte que fala, e ela se inclinou-se à terra. Porque essa ideia de se inclinar dá uma ideia de se humilhar. Sim. E aquele que se humilha perante Deus, ou perante o dono da terra, é certo que ele honra um dia. Nossa, claro, perfeito. É certo que ele honra. O texto diz que ela se inclina à terra. Em outras palavras, ela presta o seu sentimento de gratidão para Boaz. Isso é lindo, hein? Então ela caiu sobre o seu rosto. Olha para você ver. A voz de Boaz e as palavras de Boaz fez a estrangeira se curvar. Que é isso que a voz é aí que entra a palavra proskíneo no grego, né? Que é a mesma conotação e a ideia do que Jairo fez quando ele viu a Jesus inclinando-se. Porque ele é alguém de suma importância dentro da ideia da sinagoga, porque ele é um príncipe, mas quando ele se inclina, ele presta reverência, ele se esvazia de si diante daquele que é. Porque quando essa mulher lança-se sobre o seu rosto e cai ao chão diante de Boaz, você está percebendo que tudo que ele está fazendo por ela, ela reconhece nessa atitude. Essa atitude é que sela tudo que ele está fazendo por ela. Está dizendo, eu sou estrangeira, não sou digna, não era para eu estar aqui, mas por eu estar aqui, olha o que o dono da terra está fazendo por mim. A única coisa que eu preciso fazer por ele é isso aqui, o quê? Entender quem ele é. Nossa, meu Deus. Sim. Ele fala comigo no alto e eu me curvo, porque diante dele dá para ficar de pé. Diante dele é só se curvando. Deixa eu entender meu nível. Diante do Boaz, deixa eu entender meu nível. É só se curvando. Aí... Meu Deus. E aí é interessante, assim, então ela caiu sobre o seu rosto, porque essa é a expressão também usada, como o pastor fala disso, que é a ideia de dobrar a face, era adoração. Você adora, a forma de adorar. E aí, só ali no texto de Jairo, que é um texto que eu quero bater um papo qualquer dia, a gente bateu um papo sobre esse texto, que é lindíssimo, que é o seguinte: quem é Jairo? Pô, Jairo é o chefe da sinagoga. O cara não se curva para ninguém. Só que quando ele vê que Jesus chegou, não tem jeito. Mas ele se curva para Jesus antes de Jesus curar a menina, de ressuscitar a menina. Então, antes de ele fazer, ele já está se curvando, porque ele já entende que para as coisas moverem amanhã, eu preciso me curvar hoje. E aí depois encontra, né, mano? Não, aí perfeito. Meu Deus, rapaz, não, essa aí. Você entendeu? Não, tem perfeita a colocação do pastor Felipe. Só que tem um detalhe, eu rebati esses dias, numa conversa, claro, bem sadia. Tem uma canção que se andam cantando por aí e uma expressão que se utilizam muito. Eu passei agora no Rio de Janeiro pregando 3 dias e eu cansei de ouvir essa expressão, principalmente pelos nossos companheiros cariocas, e vai me subindo um negócio, porque tem coisas que não fecha para mim. Na matemática exata não dá exato, e quando não dá exato eu fico preocupado. E tá tudo dentro da conotação dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Quando alguém começa com aquela ideia, você adora que Deus visite sua casa, você adora que Deus cura, você adora que Deus liberta. E eu fiz uma pergunta. A pergunta é, e quando eu adoro e Deus não faz nada? E quando eu adoro, Deus não visita ninguém? O que Jairo está revelando quando ele se inclina é o seguinte: eu não me inclino para que ele vá na minha casa e cure minha filha. Eu me inclino por conta da essência que eu sei que ele tem. Eu me inclino porque eu sei quem ele é. Eu me inclino porque eu reconheço a sua soberania. Porque essa ideia de que eu adoro para Deus fazer, eu estou condicionando aquilo que não é condicionado. Porque quando eu condiciono a minha adoração para que Deus visite, eu estou dizendo que Deus só vai visitar se eu adorar. E Deus, tem dia que eu não adoro nada e Deus visita. E tem dia que eu adoro muito e Deus não visita ninguém. Porque Deus não se move por causa da minha adoração.
Deus se move pelo reconhecimento de quando eu sei quem Ele é e o que Ele significa para mim. Isso. Não, e esse texto, pastor Fábio, é o texto, é o culto dos encurvados. Porque a mulher recebe a cura quando se curva. E ele recebe o milagre quando se curva. Porque eles entenderam que a porta de cima abre por baixo. Meu Deus. Vambora. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vocês são demais. Dá vontade de ficar falando aqui a noite toda. Então, ela caiu sobre o seu rosto, que é... E olha só que interessante. Por duas coisas. Não, segura isso aqui, que isso aqui é muito forte. Porque assim, ó, o que ele falou? Você vai ficar no campo aqui, beleza. Isso não é uma grande coisa, porque ela poderia colher em outro campo, só que ele tá dando uma garantia. Aqui no campo tem o suficiente para você. Vai ter meus cuidados. Isso aí, não. Olha o que eu tô dizendo. Aqui no campo tem o suficiente para você colher o período da colheita inteira, porque no campo dele nunca falta nada, sempre tem. Beleza. Aí ele fala assim, ó, você vai ter meus cuidados. Você vai ter meus cuidados. Então, ninguém toca em você. Você não vai ser tocada. Opa, alívio. Só que ele fala uma outra coisa. Você vai beber da água que só poucos bebem. Aí ela já se curva. Se ela soubesse que ela ia casar com ele, então... Meu Deus. Não. Então, calma aí. Ela nem recebeu a porção do que ela vai receber e ela já está se curvando. Perceberam isso, gente? Olha que coisa bela, belíssima. Então, ela nem recebeu a porção do que Deus tem para ela, já está se curvando. Porque é assim, quem entende que agradecer nos mínimos detalhes terá os maiores cuidados, já faz isso sem precisar pedir. Aí, vamos lá no texto, ó. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra. E disse-lhe, por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? Calma aí. Da hora que eu cheguei aqui, eu sou chamado de Moabita e estrangeira. Como eu, o que você viu em mim que chamou tanta atenção, é o que o pastor Paulo disse, já está no coração e não sabe. Mas vamos lá. Vai. Verso 11. Vamos para o verso 11. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra. Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe. Calma aí. Rapidinho. Segura aí. Vamos lá. E respondeu Boaz e disse, bem se me contou quando fizeste a tua sogra. Sim. Opa! Então quer dizer que está saindo um recado do campo e de fora. Então, Boaz, é isso. Deu uma travada aqui, caiu a internet, voltar de novo. Então tem gente que quando está dentro do campo até trabalha, até faz as coisas, mas fora do campo é outra personalidade, outra pessoa. Está dentro do campo da glória, faz a prega, faz isso e aquilo, faz isso que acontece. Mas quando está fora do campo é outra pessoa. Só que assim, ó, conheci sua vida por dentro e por fora e vi. O que ele viu? Continua, pastor Felipe. O bem que fizeste a tua sogra. Meu Deus. Está reconhecendo aquilo que ela fez. Exatamente. E depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então, o que acontece? E já deixa vocês falarem agora, tá? Eu estou pulando na frente, porque senão vocês entregam e eu fico para trás. Não, segura aí. Olha só. Olha que interessante. Ela acha que está fazendo as coisas, está deixando as coisas, está cortando as coisas, não tem ninguém vendo. Só que Boaz está vendo quando você cortou um monte de coisa, sacrificou um monte de coisa para viver algo maior. Então, vamos lá, a pessoa que está aqui nos ouvindo. Boaz te viu quando você sacrificou um monte de coisa, cortou um monte de coisa, sacrificou idas no shopping, sacrificou a curtição, sacrificou uma vida que você poderia ter vivido dissolutamente, sacrificou tudo. Você acha que ninguém está vendo? Boaz te viu. Deixou família, abriu mão do aconchego do lar. lar. Daí do versículo de número 11, Continua, antes de Ruth chegar,
a sua história de fidelidade chegou na frente. É assim, pastor Douglas. Quem é fiel não precisa chegar tocando trombeta. A história de fidelidade chega primeiro. E isso é tão rico no texto que tá aí, ó. Nossa, a honra que você deu à sua sogra chegou até os meus ouvidos. Eu fiquei sabendo. Não há nada oculto que não seja revelado. Principalmente honra. Porque honra gera honra. Honra gera honra. A nossa fidelidade com o reino é a credencial que nos dá o acesso ao campo de Boaz. Meu Deus, é forte. E os seus atos estão sendo tudo notificado. Você observa que é o que notifica a Boaz. As atitudes de Ruth passada, né? Sim. Então, você consegue entender que a cada detalhe da sua vida, ele está te observando e tem alguém notificando. Olha, podem colocar ele lá. E é o seguinte, quando tem história. Você vai fechar na empresa, o cara pega, me dá a sua carteira, deixa eu ver. Deixa eu ver o que você tem para oferecer. Só que antes dela chegar lá para mostrar quem ela era, a história dela já tinha chegado antes. Porque como ela na primeira live, ela é um perfume. E o vento espalha perfume, né? E o vento espalhou. Então, enfim, deixa eu ler aqui o comentário do pastor Isaías. Vocês estão demais hoje. Vamos lá. Ruth prefere se guardar dos momentos para viver uma história. Nossa, que isso. Que isso. É exatamente isso. Quem se guarda dos momentos vive história. O pessoal aqui da live está entrando na mesma dimensão, está captando a mensagem. Vocês estão entrando aí, Jane, Jaira, Luane, Lilian, Débora, Poliana, pessoal, vocês estão entrando, Ana Célia, rapaz, tem uns nomes aqui que é diferenciado. Ilke, seja muito bem-vindo vocês aí, vão ajudando, compartilhando. Everton, seja muito bem-vindo, vão compartilhando aí. Comenta aqui, faça como o pastor Isaías aí, está comentando, vai ajudando a gente aí. A gente vai estar lendo o seu comentário para beneficiar a vida dos irmãos. Vamos continuar, continue, gente, continue. E tem um detalhe aqui para vocês começarem a aplicar, ainda no verso 11, que fala que esse informante que vai chegar para Boaz, ele deixa essa palavra aqui, contou. A cada detalhe que Ruth fez, tinha alguém contando. Sim. Olha, ela é viúva, ela é moabita, ela perdeu o marido, ela abriu mão dos seus pais. A cada detalhe você observa que alguém contou os benefícios que a Ruth fez. Sim, perfeito. E aí tem um detalhe, pastor Felipe, no versículo 12, eu já deixo para o pastor comentar o seguinte: e o Senhor retribui o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. Que aí depois a gente pode bater um papo sobre o Salmo 91. Mas olha só que detalhe bonito. Ela pensou que o Boaz estava fazendo muito por ela. Boaz disse: que é isso? O Senhor retribua teu feito. O que você fez é muito maior do que eu estou fazendo para você. O que eu estou fazendo para você são coisas apenas da terra. Mas calma aí. No versículo 2 ele diz assim: ó, tem coisa do céu para a tua vida. O que ele está dizendo? Coisas da terra vão ser desbloqueadas para você, mas se prepara. As coisas de cima também vão se desbloquear. Vocês estão apelando, que vocês já chegaram no versículo de número 12, né? Já estão no 12, né? Ó, 12. Você já foi lá no 91. Eu não vou nem me atrever a falar do 91, não. Que daqui a pouco ele vai vir, pastor Felipe, apelando com o hebraico lá, e nós vamos ficar voando aqui. Eu e você vamos ficar voando. Parar de graça. Não, isso é bonito demais, porque olha só o que acontece aqui no texto. Ele diz assim, diz, ela diz, ache teus olhos e tal, ela vai fazer toda a questão. Mas no 12 é lindo. Ele diz assim, o Senhor retribui o teu feito e te seja concedido pleno galardão. Então, talvez alguém dessa live precise ouvir isso aqui, tá? Alguém dessa live precisa ouvir isso aqui, que é o seguinte: não é teologia da prosperidade, é Deus desbloqueando a área de baixo e a área de cima para quem teve a coragem de sacrificar alguma coisa. Ele está dizendo, não vai ficar em vão o sacrifício que você fez.
Você abre mão, você abre mão de tudo. Aí então eu vou pontuar, agora eu vou pontuar. Você. Porque quando você cita o versículo de número 12, a parte que mais mexe comigo é Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Por quê? Porque o texto está revelando que ela não está atrás de espiga. O texto está revelando que ela não está atrás do campo. O texto está revelando que ela não está atrás de ser a dona do milharal. Pelo contrário, ela só está atrás das asas. ela está atrás do abrigo. As asas do Altíssimo, é o abrigo. Aí eu vou citar alguns textos aqui. Como você está com o notebook, ou o pastor Felipe quiser também auxiliar, só ler para os nossos ouvintes entender o que a Ruth está querendo. Salmo de número 17, versículo 18. Versículo 8, perdão. 17 de Salmos, verso 8. Bora. Aqui. 17, 8. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me. Ela já está diante dos olhos de Boaz. Só que agora ela está dizendo, não adianta só estar diante dos olhos e no coração, se as asas do Altíssimo, se as asas do Eterno não me cobrir. Ela tem que me cobrir. Ela tem que me cobrir. Meu Deus. Não. Segura aí, não. Segura, rapaz, vocês são demais. Não, olha só que detalhe. Guarde-me com a menina do olho. Isso aí a gente geralmente acha que a menina do olho aqui é essa parte aqui do olho, né? Que é chamada menina, essa parte preta do olho. Tá? Só que eles não têm compreensão que isso é a menina do olho. O que era menina ou menininha dos olhos? Era quando você está olhando para uma pessoa muito de perto, o olho da pessoa reflete a sua imagem. Para vocês entenderem. O que é menina dos olhos? A gente tem menina dos olhos hoje, na concepção, né, nossa, é essa parte pretinha do olho. Só que menina dos olhos, para eles, era o seguinte, era quando você olha muito perto de uma pessoa, fixo para a pessoa, a imagem dela é refletida no seu olho. Quando o texto diz assim, ó, guarde-me como menino no olho, está dizendo assim, ó, assim como eu estou tão próximo de você que a minha imagem está sendo projetada nos seus olhos. Então, o que a Ruth está dizendo? A gente entendendo a partir do texto de Salmos, que ela está tão colada com Deus, está tão colada em Deus, que ela está sendo projetada nos olhos de vida. E ela está guardada lá, a vida é guardada. Uau! Que é isso? E aí, ele assim, ó, debaixo da tua... Olha esse salmo, esconde-me debaixo da tua sombra. E outra, aves têm o costume de colocar os seus filhotinhos debaixo das asas. Jesus usa essa expressão. Sim. Assim não quiseu Jerusalém fazer contigo assim como a galinha faz com seus pintinhos? Mas por que a galinha faz isso? Por dois motivos. Uau. Ela faz isso para proteger do frio e faz isso para proteger do predador. Pode tocar na mãe, mas não toca no filhotinho. E aí é o seguinte, e para proteger do frio. Então o que ela está dizendo? Ó, vamos lá para a gente voltar para o texto de Ruth. Olha o que o texto de Ruth está dizendo aqui. Já que o pastor Fábio... Ó, o Senhor retribui o teu feito e tu seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor, teu Deus Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Isto é, você no período de mais frio da tua vida, do inverno da tua vida, tu escondeu nas asas dele. Ô, glória! Aí a gente pode cantar, eu já deixo o senhor falar, pastor Fábio, a gente pode cantar o que é cantado no texto de Cantares. O texto de Cantares é uma peça teatral envolvendo cântico. E nesse texto assim, ó, pode sair, porque o inverno já passou e a primavera chegou. É Boaz. Olha a mensagem de Boaz. Olha a mensagem, olha só. Olha a ô, Ruth, não importa o inverno que você passou em Moabe. E o inverno que você passou quando chegou em Belém. A partir de agora, chegou o tempo das árvores mudar a sua formação das suas folhas e as flores belas começarem a nascer. A estação mudou. Oh, é isso aí. A estação mudou. Você saiu de lá para o inverno, só que quando você chegou... Vai mudar a estação de alguém aqui na nossa live. Vai mudar. Lê aí, pastor Felipe. 36, verso 7 de Salmos. Vai. Verso 7. 36, verso 7. Diz assim:
36, verso 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, por isso Lê os filhos agora dos homens se 57, abrigam verso à 1. sombra das tuas asas. Meu Deus. 57, verso 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas é o meu abrigo, até que passes a calamidade. Meu Deus. Que é isso? Meu Deus. Que é isso? Então ela buscou abrigo no lugar certo. Exatamente. Olha só, olha, isso aqui é lindo demais. Meu Deus. Não importa o inverno que está aí fora. Quem está nas asas está vivendo outra estação. Não, calma aí, não. Vamos de novo. Não importa o inverno que está lá fora. Quem está nas asas, a estação é outra. Aí o cara não entende. É a mesma coisa que acontecia no tabernáculo, pastor Fábio. Como é que é o tabernáculo? Você está no meio do deserto, e aí Deus falou assim para Moisés: ó, você vai fazer um tabernáculo, e falou o seguinte: você vai colocar em cima o teto do tabernáculo era de cor azul, e tinha desenho sobre o teto. O teto era de cor azul. E é uma beleza muito grande, porque se você entra no lugar santo, no lugar santíssimo, então você tem uma cobertura. O cara lá fora tem sol quente, sol escaldante, só que quando ele está dentro do tabernáculo, o que acontece lá dentro? Ele está vendo o céu. Vou repetir. Lá fora, calamidade, Céu. perigo de escorpião, perigo de serpente, mas quem está lá está protegido pelo céu. Então, é o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que se deu com Ofra, porque Ofra que volta para trás, que volta para trás, não aparece mais na história, porque a história bíblica não é para quem volta para trás. É igual a mulher de Ló. Aparece para ser esquecida. Porque quem volta para trás ou quem olha para trás, acontece a mesma coisa. O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou estado de sal, paralisa. Quem olha para trás só paralisa, só fica empedrada. Mas Ruth, tá tendo calor enquanto tem gente com frio. Tá vivendo primavera, enquanto muita gente está vivendo inverno. É muito forte, meu amigo. O que Ruth está dizendo aí nesse versículo de número 12 é simples demais. O que eles não querem, eu quero. Porque todo mundo que trabalha está querendo salário e querendo oportunidade no campo. Ela está dizendo, não. Eu quero aquilo que está além daqui. Ela está dizendo isso. O que eles não querem, eu quero. O que os judeus não quiserem, eu quero. É somente estar debaixo das asas do Onipotente. Tô guardado. Aí o vento tá passando forte e ela tá sentindo. Por que você não tá sentindo? Porque eu tô nas asas. Porque nas asas não sente. É muito forte. Nas asas não sente tá o que tem lá fora. Meu Deus. Esse negócio das asas aqui é forte, hein? Essa aqui dá pra racionar. Ó, mensagem top, pessoal. Vocês estão aí? Deixa eu só ler o comentário do pastor Isaías. Você comentou, vou ver aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Quem busca socorro tem vez que não consegue nem vir, se arrastando o pai e traz nas asas para o lugar do socorro. Exatamente. Então, às vezes você está numa condição, você está empurrado. Está difícil, está complicado. Mas já que você está nas asas, só que aí é o detalhe. Por que tem gente que está vendo problema aonde você não está vendo problema? É porque quem está na asa está tendo uma dimensão que outros não têm. Então, cara, é crise, você vê oportunidade. O cara vê porta fechada, você vê porta aberta. Porque é o lugar que você está. Então você está preso, a sua visão está presa ao lugar que você está. É igual Abraão e Ló. Ló vê Campinas de Sodoma e fala: é aqui que eu quero ficar. Como o pastor Fábio falou na primeira, não importa onde Ló está, não importa onde Abraão está, que quem tem promessa pode colocar ele até no asfalto, que aí o negócio cresce e nasce. Então não importa onde você está. Aí, pessoal, vamos continuar aqui, olha só. Ó, a Nani falou assim, ó, manda um abraço pro povo de Aracaju. Seja abraçado aí. Ô, meu povo de Aracaju, meu povo do Maranhão, meu povo do Brasil todo, por onde eles têm passado aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Isaías Borges, gente. Pensa no menino de Deus. Prego lá na igreja dele praticamente todo mês. Esses dias agora que a minha agenda está muito corrida, que eu não passei por lá, mas o Isaías é um príncipe.
e alguém que se inspira muito no nosso ministério. E não tenho dúvida que a partir de hoje, meus mestres aqui se tornarão uma inspiração também para o nosso companheiro. Nós vamos galgar muito o nível de conhecimento mais profundo aí daqui para frente, através das nossas lives. E vamos para cima, meu povo. Ó, beijo para vocês, povo da Restauração Live. Deus abençoe. Povo de São Paulo, Rio de Janeiro. Vai entrando aí, compartilha essa live. Vamos abençoar esse povo, que o negócio está forte por aqui hoje. Forte. Olha o versículo 13. E disse ela: ache eu graça a teus olhos, Senhor, meu, pois me consolastes. Não, calma aí, ó. Vamos lá. Por parte, hein? Eu vou ler por parte, eu vou ler sem dar uma aplica. Não vou pular na frente dessa vez, não. Ó. E disse ela: ache eu graça em teus olhos. Pronome de posse. Senhor meu, ó, meu. Já que, isso aí, já que eu sou sua, tudo também é meu. Né? Pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva. Olha, que é isso? Meu Deus. Que não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Eu nem entrei, nem assinei a carteira. Você já me colocou no lugar de destaque. Pode entregar, fica à vontade. Fica à vontade. Vou até anotar aqui. É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, É incrível, aí. incrível. Essa sacada do pastor Douglas aí foi incrível. Sem ela entrar no hall, ela já tá no topo. Nem entrou ainda, não recebeu nem a credencial. Aí um dia me perguntaram bem assim: o que você acha de pessoas que aceitaram Jesus ontem e já estão fazendo, acontecendo? Eu acho top. Por quê? Porque não é por tempo de casa, é por disponibilidade. Sim. Meu Deus. Bora pra lá. Mas tem uma coisa, pastor Fábio, que Deus age por tempo de casa. Quer ver um detalhe desse? Que tremendo. É o seguinte, olha só. Nesse sentido que você falou, ele não age por tempo de casa. Nesse aqui ele age. Mas para quê? Para glorificar. O pessoal está saindo do Egito. E aí, quando eles vão sair do Egito, quem que os egípcios têm que fazer? Ó, tem que dar ouro, vaso de prata, tem que sair carregado. Deus vai dizer o seguinte: ó, não pagaram vocês, trabalharam como escravos, agora. Juros e correções. O GTS. Meu Deus. Vai ter que... Exatamente. Então, olha como é que Deus pode, olha o que Deus faz. Deus, ele pega você, mesmo sem, você começou agora, iniciou a carreira agora, Deus pode levantar você. Mas às vezes, Deus espera, faz você esperar para que quanto ele te der, receba por juros. Rapaz, continua, eu quero anotar, claro. E versículo de número 13, você leu e disse: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. 14, a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. E ela sentou ao lado dos segadores e lhe deu grão tostado de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Além de ela estar no top 1 entre os trabalhadores, percebeu o nível de intimidade que ela está tendo com o patrão? Olha só. É porque tem gente que é assim. Quando Deus te coloca no coração de alguém, não adianta. Tem gente que vai lutar pelo acesso. Só que, por incrível que pareça, quando alguém entra no coração, você não precisa lutar. A sua história, os seus feitos, o seu posicionamento e o seu respeito pelo limite faz com que o acesso seja aberto para você entrar sem fazer força. Não precisa forçar. Meu pastor, e a gente vale a pena pontuar que tudo vai dar seguimento pelo que faltava. Faltava o que? Pão em Belém. Uhum. Agora já não falta mais. Sim. Come tudo pão. Sim, exatamente. Porque aquilo que um dia faltou, agora vai ter abundância. Só que aí tem um detalhe que a gente tem que notar. E olha que detalhe. Ela colhe o trigo
e depois Boaz dá o pão. Meu Deus. Então, para quem foi fiel na colheita, Deus tem pão preparado para você. Não, vamos lá. Quem foi fiel no trabalho, Deus tem pão preparado para você. Quer ver um detalhe? Isso acontece na Bíblia hebraica. Isso acontece na Bíblia. Quando acontece Trigo. isso? Gideão está lá no lagar, fazendo o que ele está no lagar? Malhando o quê? Trigo. Não, está malhando trigo. Ele está malhando trigo no lagar. Ele está lá no lagar malhando trigo, que é uma coisa impossível praticamente. Quando ele vai lá perto do acampamento, os midianitas, o que eles estão falando? Rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu vi um pão rodando na O pão estava torrado. Enquanto o Gideão malha trigo, Deus já tem pão preparado. Isso aí. Olha só. Enquanto eles ficam lá no mar tentando pegar peixe e não pega, Jesus já tem pão, já tem peixe e pão na brasa. Mas o que ele quer? Primeiro, se você faz, fica tranquilo. Já tem algo que é divino feito para você. Tá, vamos lá. E eu acho que você tem que valorizar o versículo 13. Vocês não valorizaram o versículo 13. Olha o versículo 13. Não valorizaram, eu vou voltar. Eu não aguento deixar essas pernas. Olha só. Pois me consolaste e falaste ao meu coração. Mas aí, esse texto tem uma ligação com Oséias 2,14. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eu te atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Uns ele atrai para o deserto, outros ele atrai para o campo. Só que de uma forma ou outra ele vai te atrair. Para quê? Falar o coração. E aí, é o seguinte... O coração fala do que é íntimo, né? Do que é oculto, do que é escondido. Quebrado. Mas ó, como é que o coração dela chegou em Belém? Deus vai enviar quem para... Ó, então quer dizer, pastor Pai, isso aí. que Deus tem gente preparada em Belém para consertar o que foi quebrado em Moabe? Meu Deus. Ei, segura aí, pessoal. Segura. Deus tem gente preparada em Belém. Quando você voltar para Belém, Deus já preparou gente para consertar o que foi quebrado em Moabe. Eu vou repetir. Não importa quem, talvez em relacionamentos que você teve, quebraram o seu coração, quebraram o seu sentimento. Talvez na igreja que você esteve, foi frustrado, machucado, vilipendiado. Só que se prepare. Quando você ir para rumo a Belém, Deus tem gente lá para consertar o que foi quebrado em Moabe. Vamos lá. Eu creio nisso também. Eu creio sendo assim, vamos lá. Se ela vem de lá para cá com o coração quebrado e já tem alguém em Belém preparado para consertar o coração, tem alguém conosco nessa live que as mudanças que aconteceram na sua vida e os ambientes que Deus te tirou e te colocou em outro de imediato, é só para você entender que enquanto de um lado tem alguém que fere, do outro tem outro que cura. Enquanto de um lado você vive perda, se você se movimentar do outro lado já tem alguém com ganho preparado para você. Porque quando o pastor Douglas citou a ideia do Jesus com o pão já assado lá na brasa, os discípulos estavam pescando, e quando os discípulos estavam pescando, a conotação daquela ideia ali, eles já estavam totalmente desistindo de tudo, o Pedro já estava desviado. E fica claro o texto que o Pedro estava querendo saber de nada. Ele estava, acabou, chega, já deu. Só qual é o detalhe? O detalhe é que enquanto eles estão tentando pescar, o que eles estão tentando pescar, Jesus já tem assado na brasa, que é peixe, e além do peixe ele tem pão. E qual é o detalhe? O detalhe é que não é desviando que você resolve o problema, é vindo para Belém. Por quê? Porque se Moabe ferir o seu coração... Eita, glória! Se Moabe ferir o seu coração, em Belém tem alguém que já está pronto para curar teu coração e dizer para você, enquanto você está em Moabe pescando aquilo que você está lutando para obter, eu já tenho preparado para você, é só vir. Vem! Até a minha filha tá dando glória a Deus aqui, ó. Vocês estão com o céu hoje. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ezequias falou aqui, ó. Não estou nem pulando mais. Estou dando salto aqui em casa. A minha irmã colocou bem aqui, ó. A irmã Nani aqui colocou. Vou me acabar de chorar. Mas ele diz aqui, ó. Salto mortal. Pessoal, vai entrando aí, vai compartilhando. Abençoe vidas, abençoe vidas. Porque olha como que está acontecendo. Qual é a mensagem, então? Qual é a senha hoje? A senha é conserta a bússola e volta para casa. Glória. E já tem gente curado para curar você. Meu Deus.
Não dá para ser curado em Moab, porque gente ferido fere o outro. Glória. Gente machucado machuca outro. Mas quem permanece em Belém, meu Deus, aí, assim, ó, ajusta e volta. Porque na volta as coisas vão acontecer. E isso é interessante. É o seguinte, a menina foi pro campo, e ela foi com o propósito de levar alguma coisa para casa. O que ela quer levar para casa? Apenas cereais. Apenas o que é da terra. Mas quando ela foi pro campo, ela levou para casa o que é da terra e o que é do céu. Então, vamos lá. Vamos de novo. Zacarias vai para o templo. E qual é o projeto de Zacarias? O projeto de Zacarias é: vou lá para o incenso. Vou lá fazer o meu trabalho. Vou fazer as coisas que estão da terra. Mas como ele foi fazer as coisas da terra com sinceridade, ele voltou para casa com aquilo que é do céu. Meu Deus. A resposta do anjo. Exato. Então, qual é a mensagem de Deus para vocês que estão aqui, gente? Pastor, o filho quer dar lugar. Segura. Segura aí, segura. Meu mano, Thales, está na América ele. Aqui, ó. Estados Unidos e Brasil aqui, ó. Estados Unidos. Ó, que bênção. Seja muito bem-vindo. Então, pessoal, presta atenção. Olha só, o Isaías disse assim, ó, quem suporta o processo vive restauração. Exatamente. Tem que suportar o processo. Tem que voltar, voltou para casa, tem restauração. E aí é o seguinte, tem um cara lá, isso é importante, porque ela não está indo em marinheiro de primeira viagem. Ela está indo no campo de alguém que passou por dor também, aonde? Em Belém. Porque a gente tem uma leve noção, pastor Fábio, é o seguinte, só a gente que passa a prova, só a gente que passa a dificuldade. Só que lá em Belém tem um homem que passou pelas dificuldades da seca, permaneceu no campo, está vivendo restauração, agora está sendo porta para restaurar a vida de outra pessoa. Vamos falar? E tem um detalhe, meu pastor Fábio, que a Ruth, ela nunca tinha ido em Belém. Sim. E ela arrisca para aquilo que é novo. Ela arrisca para aquilo que é novo. Que às vezes vale a pena a gente deixar algumas coisas de lado para arriscar aquilo que é novo para a nossa vida. Você está falando para algum empresário aí, você está falando para alguém aí, você está falando para alguém aí que está precisando porque de maior mudança. dificuldade da vida de algumas pessoas é arriscar. Com medo de se decepcionar, com medo de se ferir, com medo de outra decepção. Mas, na verdade, tudo que é novo causa espanto. Tudo que é novo causa medo. Tudo que é novo gera um certo transtorno. Só que eu só vou saber de fato de aquilo que eu preciso viver se eu tiver coragem de encarar o novo. Então tá na hora de alguém arriscar aqui, pastor Douglas. Meu Deus. Pastor, mas se eu quebrar a cara, se recompõe porque já tem alguém preparado para liberar cura pro seu coração. É isso, gente. Meu Deus. Mas no caminho das quedas, Deus sempre levanta um samaritano. Verdade. E aí, aquilo que o samaritano não der conta, ele leva para alguém que é mais capaz que ele dar conta. Porque, gente curada não quer glória para si. Gente curada quer ajudar quem foi ferido. Né? Porque, eu vou segurar ele aqui. Olha o que ele faz. O que eu posso fazer por você? Colocar vinho e azeite. É o meu limite. Agora eu vou te levar para um lugar que pode curar muito mais que ferida externa. Vai curar ferida interna. Meu Deus. Então a gente tem que entender quem nós somos nessa caminhada. Talvez Deus te levantou como samaritano, mas talvez Deus te levantou como chefe de hospedaria. Tem gente que nasceu para curar gente na parte externa. É o primeiro socorro. É mérito demais. Porque se não aparece samaritano, o cara morre no meio da estrada. Tem gente que é só para os primeiros socorros. Acabou. É o sopro de vida. É o boca a boca, é o sopro de vida. Se não der sopro de vida, quem está lá na hospedaria não consegue ressuscitar ele. Ele só vai sair vivo dessa. Pega isso aí. Porque tem gente que está passando no meio do caminho. E deixa eu falar uma coisa. Um detalhe que é importante. O homem está descendo e ele colocou o que na ferida? Vinho, né? Ele usa o vinho e o azeite. Porque você só entrega aquilo que você tem.
Você só entrega aquilo que você tem. Então, por que o sacerdote e o levita não colocaram o vinho azeite? Detalhe, pastor Douglas, isso aqui eu não vou liberar, vinho, porque não para. entrou e agora eu entrei de vez, pastor Felipe. A pergunta que não quer calar é por que o sacerdote não para e o levita também não para? E o bom samaritano, ele quando está indo, porque o texto está escrito assim, indo ele de viagem. Indo ele de viagem está dentro de uma conotação de subida. Aí eu vou dar aqui só uma exegese do texto, nada mais do que o texto, para explicar. O sacerdote não para, o levita não para, porque eles estão fazendo o mesmo percurso de que o moço que caiu na mão dos salteadores fez. É a mesma rota. É isso aí. O problema deles não conseguirem parar para poder atender é porque eles estão fazendo o mesmo percurso. E qual é o percurso? Atraído por alguma coisa que está no ambiente de baixo, sendo eles do ambiente de cima. E quando aquilo que é do ambiente de baixo me atrai, sendo eu do ambiente de cima, eu corro riscos. E esses riscos podem me levar a perder a vida. Só que Deus é tão misericordioso que permitiu que o moço perdesse coisas, mas não permitiu perder a vida. Por quê? Porque ia um bom samaritano de viagem. E esse texto é lindo demais. E aí você me fez pensar uma outra coisa, pastor Fábio, que eu estava refletindo essa semana, que é o seguinte, até um texto que nós fizemos uma live, até com o Fernando Silva, e que é o seguinte, você tem a casa está cheia, né? A casa está cheia, e a gente às vezes olha esse texto e não vê um problema. Por quê? O pessoal se atenta para ouvir a palavra, mas esquece que gente que está quebrada está do lado de fora. Entende? Então é o seguinte, qual é o problema dessa igreja que está indo lá ver Jesus? E aí tem um problema Jesus, grave, né? Mas está esquecendo quem está ferido lá de fora. Porque a igreja em si, ela foi levantada para curar e não para bloquear a entrada de ferido. Meu Deus. Tá voltando aqui. Anota aí, pastor Felipe. Então, vamos voltar. Aqui na casa da minha mãe já tá uma bagunça lá no quintal, o povo gritando. Vamos ver. O povo chegou da igreja, já falei, ó, fala baixo aí que eu tô terminando uma live. Dando lugar com força. Não. O pessoal, você fica o ano inteiro viajando, um monte de lugar, chega em casa, pessoal, vamos curtir. Não, segura mais um pouquinho aí, Aí diz assim, ó, vamos fechar então, no versículo, meu Deus, nós vamos sair desse versículo do capítulo 2 nunca, hein? Aí diz aqui, ó, hora de comer, ó. Ele diz, achega-te para aqui e come do pão, mas do meu pão. Meu pão. Ela já tem direito a beber da água, agora tem direito ao pão. E molha no vinho. Algumas traduções está vinagre, porque é o vinho ultrapassado, o vinho velho. Então virar vinagre. Por quê? É por esse motivo. Porque o vinagre, ele é usado nesse mundo antigo, né, esse vinho velho, ou vinho estragado, que eles chamam, para trabalhar a questão da água, porque ela tem problemas, a água tem muitos problemas, a água é muito contaminada, então para você não ter um problema estomacal, para não pegar um tipo de doença, então misturam, e vai misturar no pão. E aí tem um detalhe que é muito importante, que a gente precisa anotar, que no mundo antigo, a farinha grossa, tá? Isso aqui são detalhes de informação para vocês, que a farinha grossa era a farinha dada para quem? Os pobres. E a farinha fina era dos ricos, né? Que era farinha bem estruturada e tal. E aí, o que a gente precisa? A gente já precisa tentar mapear aqui. Não sei qual pão que ela comia em casa, mas só sei que o pão que ela vai comer na casa de Boaz é pão de mesa fina. Eu não sei como ela está se alimentando depois que ela veio lá quebrada. Muito mas bom. O acesso que ela está tendo à mesa de Boaz é o que ela nunca comeu em casa. Meu Deus. E aí é o seguinte, molha no vinho o teu bocado, e ela se assentou ao lado dos segadores. Opa, calma aí. Você não está só andando com eles, você está tendo direito de sentar na mesa, que é só para quem é próximo. Não, calma aí. E ele lhe deu grãos tostados de cereais e ela comeu e se fartou. O que era falta agora já é uma mudança. Exatamente. E não é só isso, porque o grão tostado, é como eu disse para vocês, é a farinha, a melhor farinha, a farinha puríssima. A farinha que o pobre não tem acesso. Só que na Boaz tem acesso a coisas
que nas outras mesas você não tem. Entende? Quem se assenta na mesa de Boaz tem acesso a algumas coisas que nas outras mesas você não tem acesso. E a mensagem é: permaneça no campo. Permaneça no campo fazendo aquilo que para muita gente é uma coisa simples, simplória, que é o quê? Colher rabisco, porque você vai ter acesso a lugares que você jamais imaginou estar. Mas o segredo é: precisa permanecer. Uau. Permanece no campo, tem acesso à mesa. Isso aí. Nossa, fechou. Para a gente fechar, permanece só pontuar Pode falar, pastor Fábio, para a gente fechar. Do nosso querido pastor Douglas, que ele falou que ela já tinha acesso à água, agora ela tem acesso ao pão, agora ela tem acesso ao vinagre, que é o vinho velho, e o detalhe está aqui: de água para pão já é um passo muito grande, mas de pão para vinho, principalmente o vinho velho, já é outro passo absurdo. Deus é tão Deus que ele não dá tudo de mão beijada. Ele vai te elevando de nível. É passo a passo. É gradativo. Porque às vezes, se ele der tudo de uma vez, eu não sei valorizar aquilo que ele me deu. Mas quando ele vai fazendo gradativo, eu vou respeitando o limite, vou obedecendo as fases, mas daqui a pouco estou vivendo tudo que ele quer que eu viva. Que isso? Então, calma aí, pastor Fábio. Então é o seguinte: quando é que o pão vem? Quando é que o vinho vem? Quando é que direito a farinha tostada vem? Depois que ela se curvou. Ô, glória! Depois que ela se curva, armazéns de cima são abertos. Vamos fechar. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, é muito bom estar com vocês, é muito maravilhoso estar com vocês. Vocês que entraram aqui, pastora Graça Vilela, o William, a Ana Célia está sempre com a gente. A Bruna Rezende, olha só. Pastor Felipe, homem de Deus, olha só aqui a Bruna diz: rapaz, isso aqui é muita honra. A sua esposa diz isso aqui. É muita honra. É muita honra, meu irmão. É muita honra. Bia Salles, seja muito bem-vinda. Rafael Malandrinho, meu amigo, que lá em Portugal, pastor. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Ele é pastor da Batista Lagoinhas, em Portugal. Pastor que é top. Fizemos uma live aqui, ele é benção demais. Benção demais. Victor, Miriel, eu acho que é. Ah, rapaz, ó, essa dupla abençoadíssima. Vocês são demais, ó. Beijo no coração de vocês. Pastor Raquel, pastor Raquel, beijo no coração de vocês. Manda um beijão lá para pastor Raquel, vocês são demais. Vocês são demais. O Ezequiel comentou aqui, ó, princesa linda do pastor Nobre Fagner aí, ó. Aí, ó, Deus abençoe a tua vida. Então o pessoal tá mandando um abraço pra você que não foi a primeira, não. Foi um monte de gente que mandou aqui, ó. Princesa. Catherine aqui, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Pessoal, nós vamos encerrar aqui a nossa live agora. Eu sei que tá fervendo. Você passou para quem falar um monte de coisa, mas ele tem os seus compromissos lá, sua família lá, fica o ano inteiro sem ver ele. Mas nós vamos ter uma oportunidade, tá, de estarmos juntos aqui pra gente bater aquele papo, comer aquela pizza juntos aqui e falar de Bíblia. Pessoal, faz o seguinte. Compartilhe essa live, abençoa vidas. Essa live vai sair amanhã. Amanhã ela vai sair do Instagram e vai para o YouTube, canal no YouTube. Vai lá, escreve lá, Sabedocast, que é o nosso podcast. E eu acredito que virando esse mês agora, a gente chegando em janeiro, nós vamos fazer as nossas lives só no YouTube, no canal do YouTube, para ficar lá já, tá? No YouTube, porque a gente já vai fazendo o modelo já do podcast mesmo. Tal, né? Aqui é para convidar o pessoal. Isso aí, convidando o pessoal. Isso aí. E aí a gente vai pegar agora e vai jogar lá no YouTube, a gente vai trabalhar no YouTube, mas eu vou estar sempre mandando o link para vocês aqui, para vocês entrarem juntos, tá? A Ana Cristina, assim, ó, gosto muito das lives, aprendemos muito. Obrigado, que Deus abençoe aí. Pastor Fagner é uma benção, pastor Felipe é uma benção. Nós estamos juntos aqui. De todo o Brasil, obrigado pelo carinho de vocês, pastor Douglas, pastor Felipe. Me perdoe por não conseguir ter chegado aí para tomar um cafezinho nessa mesa. Tô devendo. Mas tá aqui, ó, minha princesa, dá paz pro povo, filha. A paz. Ela tá aqui, pai, vamos comer alguma coisa? Vamos, meu pai. Mas fica aqui minha palavra de gratidão. É muito bom poder parar esses minutos ou essas horas. E a gente percebe que é tão gratificante que a gente começa a comentar e a hora voa que a gente nem percebe. É muito bom falar da Bíblia com vocês, manos. Vocês moram no meu coração. Eu tô atento a tudo que vocês postam.
Tô atento a todos os projetos aí, Momento de Sabedoria, Sabedoria Cast. E nós estamos juntos, misturados até o céu. Vamos para cima. Eu vou ver se agora, semana que vem, eu consigo estar aí no estúdio com vocês. Vou levar os meus livros, vou levar algumas bíblias para a gente presentear o nosso público. Vamos abençoar esse povo. Ó quem acabou de chegar aqui. Minha mãe. Aqui, minha guerreira que acabou de chegar da igreja. Dá paz do Senhor pro povo, mãe. Ó. E o foi bênção, cura, Deus. Chegou cheia, tá poderosa. Mamãe prega demais. Douglas, prega muito. Desse jeito aí. Mamãe é autodidata, só tem a 4ª série. Mas quando eu chego aqui, ela vem contar a mensagem nova que Deus deu para ela, eu roubo toda a revelação e só coloco o conhecimento. Por quê? Vou perder a oportunidade. Tesouro escondido, ela libera, pastor Felipe. Filho, olha o que Deus falou comigo. Aí eu, mãe, Deus falou com você e falou comigo através da senhora. Tem que ir pro Brasil, tem que ir pro Brasil. Gente, palavra de gratidão mesmo, obrigado pelo carinho, tamo junto. Ô, glória! Aí, pastor, toda live é uma folha. Eu vou pegar aqui umas frases marcantes aqui e a gente vai criar uns cartazes, vai colocar no nosso stories aí. A gente compartilha agora. Tem umas frases aqui, foi top, eu anotei aqui. A gente vai compartilhar aí para o pessoal sentir o que está acontecendo nas quartas-feiras, pessoal. É coisa de outro nível, é outro patamar. Pastor Felipe, palavras finais, fica à vontade. Minhas considerações finais, é sempre uma honra estar com vocês, tá, gente? Nossa, eu tenho aprendido demais. 2 professores, 2 ilustres mestres. Gente, quem não está participando, está perdendo do que está acontecendo. É muita informação. Como eu falei aqui, toda live é um caderno de anotação, de palavras-chave, palavra-chave. Eu me sinto muito privilegiado de estar com vocês. Pastor Fagner, pastor, meu amigo professor, obreiro de valor. Agora a gente está colado juntos, lado a lado, junto a junto. Meu pastor. Coloca certo. Vocês, tá, gente? Deus abençoe vocês todos aí. Pensa. Queridos, então fica na paz de Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça, a live vai estar salva. Veja a live. Quando sair, se não está no Instagram, vai estar lá no YouTube.